Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esse é o episódio 68 aqui do Olá Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. E você sabe que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes adoram nos mandar coisas sobre framework multiplataforma. Porque a gente tem opiniões bem contundentes a respeito. E, enfim, já falamos aqui a respeito. Para quem não ouviu o episódio, a gente deixa um link aí, ou dá só uma procuradinha ali por, sei lá, React ou Flutter na busca da Gigahertz, que acho que você encontra o episódio. Mas o resumo da ópera é que não é que a gente é contra, né, e achamos que é horrível, é que assim, tem o seu lugar de aplicação, e que na maioria dos casos são apps mais que estão começando, ou app white label, esse tipo de coisa. Mas enfim, o Celso Galego mandou o seguinte: gostaria que vocês comentassem no área de transferência ou no Olá Mundo, então, surpresa, Olá Mundo, a solução oferecida pela Skip. E aí o site é skip.tools, T-O-O-L-S. Se alguém quiser acessar aí, tem o link também nas notas do episódio. E aí o Celso continua. Achei muito interessante, pois pelo que eu entendi, trata-se de uma solução para desenvolvimento multiplataforma usando o Xcode, gerando código nativo e sem dependências no projeto. Como sou um desenvolvedor iOS iniciante, achei uma alternativa interessante para conseguir disponibilizar meu aplicativo também para Android. Entendi corretamente o propósito da solução? Quais seriam as vantagens e desvantagens? Valeu, Celso, obrigado por ter compartilhado com a gente. Eu nunca tinha ouvido falar nesse Skip. Eu não fui a fundo para ver quando que surgiu isso, mas eu suponho que seja recente, porque a gente não ouviu falar, né? Mas o entendimento do Celso tá bem correto, pelo que eu vi. O Boom não teve tempo de ver a respeito porque eu só mandei para ele hoje o link. Então não deu tempo, mas eu faço um resumo aqui. Mas eu achei muito interessante a proposta desse Skip, porque ele não é uma abstração em cima das duas plataformas. Ele assume que você está desenvolvendo nativamente para iOS, usando inclusive SwiftUI. E aí ele tem dois modos de funcionamento, pelo que eu entendi. Ele pode transpilar o seu Swift para Kotlin, e aí ele tem uma camada de runtime que faz a compatibilidade com a API do SwiftUI, né? Não é que eles implementaram SwiftUI para Android, mas é uma compatibilidade de API. E você tem uma outra opção também, que é você compilar nativamente para Kotlin. E aí, pelo que eu entendi, e tudo isso vem com o disclaimer que eu tive, meia hora para estudar isso. Então, posso estar falando algumas coisas incorretas. Mas pelo que eu entendi, você pode usar essa opção que transpila para Swift. E aí, o seu app, tanto a versão iOS quanto a versão Android, não vão ter nenhuma dependência de runtime. Então, você não vai ter lá um skip.framework embedado no seu app ou linkado estaticamente no seu binário. Então, seria algo como se fosse um negócio no build phase, assim. Tu pode fazer algo que roda toda vez que tu, sei lá, compilar teu projeto. Tipo isso. Ele transpila, né? Ele pega o seu Swift e reescreve em Kotlin, basicamente. Interessante que a linguagem base escolhida foi Swift e, pelo que eu tô vendo no site, Xcode, né? Tanta ideia melhor. Pois é. Aí surge um viés que eu preciso deixar claro aqui. Talvez eu tenha achado tão interessante essa solução porque ela favorece o iOS, basicamente. Porque não tem como você me dizer que a versão de Android vai ficar tão polida quanto a versão de iOS, sendo que o default é o iOS, nesse caso. Mas eu achei muito interessante a ideia de você ter um default e aí, a partir daquele default, você gera uma versão adaptada para a plataforma. E aí eu já coloco o Skip em um lugar de uso que seria se você tem um app para iOS e você quer ter uma versão para Android, mas a versão para Android é secundária. Porque vai ser secundária, não adianta você dizer que não, vai ser, porque você está fazendo o app para iOS e ele pega esse app de iOS e mexe nele lá para massagear e virar Android.
E aí o app de Android provavelmente não vai ficar tão perfeitinho quanto o de iOS. Pois é, o que me leva a uma pergunta do tipo, digamos que tu tem lá o app iOS, né, que vai ser o teu first class citizen, né, nessa solução, daí tu faz lá a transpilagem, seja lá o que for, para um app Android, e tem um problema no Android, né, tu quer fazer alguma coisa funcionar de modo diferente. A partir do momento que ele está transpilando teu código Swift para Android e você tem a base que já é uma plataforma ali, que tipo, não é um middleware no topo, como é que funcionaria? Botaria algum tipo de compile flags ali? Ou, sabe, como é que você gera código específico para Android se tu quer resolver casos esporádicos que acontecem só no Android? Então, tem essa versão transpilada que eu comentei, e aí tem a outra versão que ele roda o seu código Swift nativamente no Android. O que é possível, o Swift compila para Android, é uma das plataformas oficialmente suportadas, mas é uma coisa muito nova e, enfim, deve ser bastante instável, eu imagino, por enquanto. Mas, não digo nem instável em runtime, mas instável em tooling, né, tipo compilador e tudo mais. Mas assim, você pode rodar essa versão e aí, pelo que eu entendi, você pode, se você quiser, desenvolver componentes em Kotlin pro app de Android especificamente. Se não tem o que você precisa nas abstrações ali do skip, ou se tem alguma coisa muito específica de Android que você quer fazer, você pode implementar um componente à parte que é só para a versão de Android. E aí, se eu não me engano, você pode implementar tanto em Kotlin ou você pode, inclusive, implementar em Swift, usando aquele modo que ele roda o Swift nativamente no Android. Assim, eu admiro imensamente quem tem coragem de atacar um projeto desse tipo. Porque pensa no trampo para você fazer tudo isso funcionar. Então, assim, eu já adianto aqui, eu não usaria. Porque é o tipo de coisa que eu imagino que você vai fazer o seu projeto hoje, vai funcionar, e aí daqui um mês muda alguma coisa no compilador, muda alguma coisa no Xcode, e daí na WWDC muda alguma coisa no build system, e aí você tem que esperar meio ano pro pessoal atualizar o projeto para funcionar, né? Eu não tô dizendo que eles vão levar meio ano, talvez eles façam bem mais rápido que isso, mas enfim, em algum momento vai quebrar alguma coisa e você vai ter que esperar o projeto resolver. E eu não gosto de estar nessa posição. A questão que eu fiquei foi essa, assim, de a partir do momento que você tem um mínimo de bifurcação ou simplesmente um bug fix que tu quer fazer no Android, tu vai precisar ter um código específico ali que não foi gerado a partir do Swift, né? Assumindo que tu não vai usar o Swift em runtime porque não é um problema de lógica, mas sim de, sei lá, uma aparência que está diferente no Android e tal. Então, a partir desse momento, tu vai ter um código, né, específico para Android, e na minha experiência, todo sistema que gera código, a partir do momento que você tem coisas customs, começa a ficar chato. Porque ele vai ter que trabalhar algum tipo de sistema de plugin, mas esse plugin vai ter que ter bindings para o problema que está sendo resolvido. E daí, tu vai precisar de algum entry point na parte do Swift para... Não sei, de repente na minha cabeça está muito confuso, mas no projeto tem um jeito elegante de resolver isso, porque eu tô descobrindo esse projeto enquanto a gente está gravando aqui. Sim. Mas é interessante, né, justamente pelo fato de não ter um framework que você depende ali para fazer a parte do projeto, como se fosse um Flutter ou React, mas a minha interpretação é exatamente o que você falou ali. Tipo, isso é uma solução para quem tem um projeto iOS. O projeto iOS é o principal projeto do time, do desenvolvedor ali, e gostaria de ter um projeto Android que, se tivesse uns probleminhas aqui ou ali, não seria fim do mundo. Ou que não vai ser atualizado com tanta frequência, talvez, também. Né? Tipo, eu tenho esse app aqui de ERP, whatever, e aí eu lanço versões para iOS, volta e meia, a cada 2 meses, sei lá, e aí eu quero ter ele lá no Android, mas eu não vou necessariamente atualizar ele na mesma frequência que eu atualizo a versão de iOS, o que daí mitiga esse problema do suporte que eu comentei, de quebrar alguma coisa e ter que esperar consertar. Então embora eu tenha dito que eu não usaria, assim, é o mais perto que eu chegaria, é o framework desses que chega mais perto de eu querer usar, porque, sei lá, se surgisse uma demanda de, tem um mercado pra Chibi Studio no Android, sei lá,
e desse para fazer uma parada usando isso aí, talvez eu faria. Talvez eu até fizesse uma versão simplificada do app só para Android, com as funcionalidades mais básicas, porque o Chip Studio, por exemplo, usa muita coisa do core do iOS que teria que reimplementar tudo para Android, aí não rola. Mas ainda faria com isso porque pelo menos as APIs e a linguagem é aquilo que eu já estou acostumado. Então, a ideia é interessante. O lance que você falou de plugins, eu acho que potencialmente pode ser até que tranquilo, porque eu vi já há alguns anos, isso, bastante tempo atrás, inclusive, uma talk de um pessoal falando sobre... Eu não lembro os detalhes, mas era um app lá, relativamente grande, que eles tinham abstraído as regras de negócio da empresa, do app, para bibliotecas que eram feitas em Kotlin. E essas bibliotecas eram utilizadas tanto no app de iOS quanto no app de Android. Então, existe essa possibilidade de você linkar Kotlin com Swift de uma forma que funciona e que aparentemente, se sei lá, isso que eu tô falando da talk faz uns 3, 4 anos. Então, se há 3, 4 anos atrás já dava, eu imagino que isso é algo que esteja bem maduro hoje em dia. Então, essa parte não me preocupa tanto. Mas é uma proposta muito, muito interessante. Eu acho que eu nunca tinha visto nada assim. A maioria trabalha com o menor denominador comum, né? Sim. Pois eu realmente estou curioso numa situação dessa, né? Que tu tem o mesmo botão em duas plataformas, mas no Android tu quer que ele fique um pouquinho mais para a esquerda, sabe? Deve ter um if OS Android, sei lá. Pois eu imagino que vai ser alguma coisa assim. Porque, não sei. Interessante. Qual a porcentagem de chance que tu acha que se rodasse isso no Chip Studio, tu acha que ele funcionaria? 0. Até porque o Chip Studio tem muito UIKit ainda. Pouquíssima coisa é SwiftUI lá. Eu vejo assim, talvez sample code da Apple, assim, como é que é o dos pássaros lá? Aquele app dos pássaros, talvez aquele até rolaria. Pois é. Tô curioso. Eu tenho várias dúvidas. Talvez eu invista um tempinho aí só pra ver como é que funciona, mas eu acho que isso pode ser legal, até pra quem tá, sei lá, digamos que tem um projeto para iOS que é botar aí relativamente simples em questão de complexidade, né, de integração com o sistema. E tu quer um para Android, mas não quer necessariamente deixar o app de Android sempre equivalente com o iOS, mas tu quer um kickoff desse projeto, né? Tu quer uma base para começar ele, para não começar do zero. Então, tu pode, a partir de um momento X do teu projeto, rodar isso, tu cria a versão Android, né? Daí tu tá meio que bifurcado ali, tu consegue trabalhar nos dois. Porque eu ainda tô bem, né, cético em relação a ficar realmente um bom projeto para Android baseado só no projeto que tu criou para iOS. Né? Então, se a intenção é criar de fato, um projeto que é First Class Citizen nas duas plataformas, ele pode ser um projeto legal para dar o pontapé inicial ali. Eu até testei, eles têm tanto na App Store quanto na Play Store um Skip Showcase, que é um app que é basicamente um catálogo de todos os componentes desse framework, e aí tem no iOS e no Android. Aí eu testei, eu tenho um Android aqui, é um Android meio velhinho da Xiaomi, mas funciona. E aí eu instalei no iPhone e no Android e testei, e a única questão é que, assim, eu não sei muito bem como são as convenções de UI no Android. Então, assim, pra mim parecia tudo, não parecia nada muito fora do lugar, assim. Os botões pareciam os botões no Android, as coisas tinham carinha de Android, como eu esperaria. Mas aí eu já não sei, né, teria que ser alguém com mais experiência com Android pra dizer ao certo. Mas eu testei nos dois e funciona bem bonitinho. E é aquela coisa que, como é nativo no fim das contas, não tem aquele lance de, o scroll é meio esquisito porque tá fazendo, né? Então eu achei bem, bem bacana, assim, a proposta. Vale dar uma estudada pra quem tá querendo fazer alguma coisa do tipo. App de showcase é app de showcase, né? Vai ser sempre o melhor que vai ser posto ali pra funcionar. Mas realmente questão mais custom do SwiftUI, componente mais custom que tu faz. Tô bem curioso em como que ele resolve. Pode ser bem interessante, assim. Imagino que
né, é o tipo de coisa que, como eu falei, é legal para dar um pontapé ali no projeto, ou até mesmo para, né, como ele gera o código ali. Obviamente, estudar código gerado não é o melhor jeito possível de estudar código, mas não é um jeito necessariamente ruim de pegar mais conhecimento na outra plataforma, né? Tu vai lá, tu tem o teu projeto, gera o de Android, está rodando ali, então, como tu tem mais conhecimento de causa ali no app de iOS, de como as coisas funcionam e tudo mais, ver isso funcionando no app de Android pode ser também um pontapé legal ali para começar a pegar experiência na outra plataforma. Mas, voltando na pergunta ali, o Celso disse, como sou desenvolvedor iniciante, né, se não me engano. Para uma pessoa que é iniciante, eu particularmente não me incomodaria muito em relação a aprender outras plataformas ou ter alguma coisa rodando em todas as plataformas, né, o mais rápido possível. Eu acho bacana ver certinho quais são as intenções, né? Tipo, o foco que você quer ter em aprender iOS ou Android, ou seja lá o que for. Dá uma atençãozinha especial para esse foco primeiro, para se sentir confortável nesse ambiente, né? Seja lá qual ambiente é, mas pegar, né, se sentir mais confortável nele para daí, assim, nesse momento, começar a estudar outras coisas. Porque senão pode começar a entrar naquele rabbit hole, né, de eu fiz um negocinho simples aqui, eu usei o skip para gerar o projeto de Android, não deu, daí eu começo a debugar o skip, o negócio do Android não está funcionando, e de repente passou uma semana, passou um mês. Tá, sabe, em cima de aprender como o skip funciona, o porquê que o projeto de Android não está funcionando, que é tempo que poderia estar sendo investido na prioridade principal, digamos assim, né? Então, eu só estou levantando isso porque estava escrito ali, né, fez questão de dizer que é iniciante, então chamou um pouco a minha atenção, porque eu acho que é difícil focar em muita coisa ao mesmo tempo, pelo menos para mim, e ter um objetivo assim de, eu quero ter uma expertise X aqui no iOS, para depois começar a abrir mais o leque de conhecimento para, sei lá, Android, Windows, Web, Backend, seja lá o que for. Eu acho mais interessante, porque senão vai ficar sempre naquele, dividindo a atenção com algo onde vai estar puxando o teu nível de conhecimento sempre um pouquinho mais para baixo, porque você não está investindo esse tempo de conhecimento em uma coisa que seria mais rápido, né, mais eficiente, digamos assim. E daí, com esse nível de eficiência e conhecimento que tu ganhou no foco que teve, é capaz de conseguir voltar depois para ir para o skip, Android, seja lá o que for, e pegar isso de uma maneira mais rápida, né? Eu estou assumindo aqui que é desenvolvedor iniciante, né, geral aqui, não só necessariamente iOS. Porque assim tu consegue, no meu ponto de vista, ser um pouco mais eficiente com o seu tempo, né? A partir do momento que tu tem um foco em algo, botar um objetivo, né, eu quero fazer isso ou aquilo, completa o objetivo, daí depois volta e vê, ok, agora que eu consegui fazer isso, vou abrir mais aqui o leque de conhecimento. Perfeito, acho que é uma observação muito importante. Muito obrigado, Celso, pela dica, e enquanto você comentava aí, eu dei uma brincada aqui que eu não tinha aberto ainda. Eles têm um playground que você pode testar o transpiler deles. Legal. E aí, cara, isso aqui pra quem manja de Swift e quer aprender Kotlin é fantástico, porque eu fiz alguns testes, aí eu comecei com um testezinho bem simples, né? Let x igual tananã. Aí eu já fiz um teste que eu achei um pouquinho mais arriscado, que eu botei let x, seed float igual 2.0. E aí ele transpilou bonitinho lá, colocou no Kotlin val, né, VAL, x, e aí ele mudou de seed float para double. Perfeito. Aí eu fiz o teste mais ferrado, que eu consegui fazer rapidinho aqui, que coloquei @mainActor protocol, tananã, anyObject, func test async throws string, né? Eu fiz um protocolo mainActor que tem que ser um objeto que tem uma função que é async throws. E ele fez lá um interface, que é o protocolo em Kotlin, e aí suspend fun test string. Suspend fun, né? Pra suspender a diversão. Legal. Não, com certeza algo que eu tô interessado em dar uma olhada, mais pela curiosidade mesmo, de ver como é que funciona, do que pra usar, mas nunca se sabe, né? Vai que pode ser útil em algum projetinho no futuro. Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela ExpressVPN.
A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A questão da privacidade todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível alguém se enfiar ali no meio da sua conexão e colocar os seus dados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. E a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. Então, para você conhecer mais sobre a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa expressvpn.com/olamundo e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/olamundo, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. O link também vai estar aí nas notas do episódio. Muito obrigado ao ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Agora, eu queria trazer aqui uma questão que às vezes, principalmente quando nós temos que desenvolver um projeto por conta própria, que é o meu caso em quase todos os casos, às vezes surgem não só questões de experiência, né, de UX ou de UI, mas questões onde limitações ou dificuldades técnicas te dão um problema complexo de UX para resolver. E eu me deparei com uma dessas no Virtual Buddy que eu queria compartilhar aqui e ver qual a sua ideia. Ok. Bom, o que acontece é assim, a Apple colocou o recurso de você poder pausar uma máquina virtual, basicamente criar um snapshot da memória RAM dela, e aí você pode, enfim, fechar o app, desligar o Mac, ligar de novo, outro dia você pode ir lá e restaurar aquela máquina virtual do jeitinho que ela estava. Porém, quando eu implementei isso inicialmente no Virtual Buddy, eu não me atentei a detalhes que até tem na documentação, mas está muito escondidinho, sabe? O tipo de coisa que tinha que estar vermelho piscando e é só uma palavrinha no final de uma frase, assim, como quem não quer nada. Aconteceu isso, e aí o que acontece? No Virtual Buddy, como que eu implementei isso por enquanto? E já está no ar, pessoas estão usando. Você pode ir lá e optar por salvar um snapshot da máquina virtual do jeito que ela está no momento. Aí ele salva esse snapshot da memória RAM e você pode salvar vários snapshots, quantos você quiser, e aí na hora que você vai iniciar a máquina virtual, você seleciona qual dos snapshots você quer inicializar. Porém, se você mexer demais na máquina virtual, num dos seus snapshots, pode acontecer da máquina virtual não bootar mais sem ser via aquele snapshot. E aí, por que isso acontece? Porque eu overlooked umas coisas. Como é que fala isso, meu Deus? Eu não prestei atenção? Enfim, sei lá. Desculpa, gente, não é babaquice, é só... Me embolotei. É burrice. Quase embolotei. Eu me embolotei. Isso. E aí... O que acontece? Você vai mexendo na máquina virtual, no snapshot, a memória RAM vai atualizando, aí você salva o snapshot com a memória RAM do jeito que tá, mas o disco é o mesmo, né? Porque você tem lá um disco. O que eu, no meu cérebro minúsculo, tinha pensado? Ah, não.
Quando eu mando salvar aqui, o Virtualization faz um GIF dos blocos lá do disco que mudaram e armazena nesse arquivo que o Virtualization cria. Não armazena nada. Eu é que tenho que fazer isso. Então, o que acontece? E aí é que a gente entra... isso foi um preâmbulo para explicar a questão. Mas é que o problema... Tá, é um problema eu ter implementado errado? Mas tudo bem, não afetou muita gente, pouca gente usa esse recurso, é um negócio mais power user. E eu coloquei um aviso para tipo, se você salvar um snapshot, usa sempre esse snapshot, por enquanto. Tipo, a função é beta, vamos usar a desculpa da Apple, é beta. Beleza. Então, o que tem que ser feito quando você cria um snapshot de uma máquina virtual? O app vai pausar a máquina virtual, pedir para o Virtualization criar essa cópia da memória RAM. O app vai, então, fazer um clone do disco, da imagem de disco do disco de boot daquela máquina. Vai fazer um clone do Auxiliary Storage lá, que é o NOR, que é um outro tipo de armazenamento, que é onde fica o iBoot e outras coisas. NVRAM também fica nesse NOR. Vai fazer cópias disso tudo, vai criar um pacotinho, e aí na hora que você vai restaurar do snapshot, em vez de usar o disco que está dentro do pacote principal da máquina virtual, o VirtualBuddy carrega o disco de dentro do pacote do snapshot. Beleza. A questão é várias questões. Porque o que acontece? Beleza. Eu vou lá e uso esse snapshot. Dei boot com o snapshot, tem a cópia dele do disco, ok. Aí eu começo a fazer modificações lá naquele... Instalo um aplicativo que eu quero testar sem estragar a minha máquina virtual, mexo um monte de coisa, e eu vou lá e dou shutdown, vou lá no menu, Apple Menu lá, né, desligar o shutdown, e aí o que acontece? O meu snapshot, aquela cópia da memória, não é mais condizente com o que estava acontecendo na máquina, porque a pessoa deu um shutdown na máquina. E aí o app não tem como salvar o snapshot porque a pessoa desligou a máquina. E para você fazer o snapshot da máquina, ela tem que estar ligada. E não tem um delegate lá, tipo, guest will shut down. Não tem isso. E aí eu comecei a entrar em parafuso, porque eu comecei, mas o que eu faço? O que eu faço? E aí eu comecei a pensar, e aí sabe qual é a primeira solução que vem à cabeça nessas horas? Vou colocar aviso. Coloca um monte de aviso. Alerta pra todo lado. Alerta, você tá botando um snapshot. Se você quiser manter o que tá aqui, salva o snapshot. Não desliga a máquina virtual, senão você tá ferrado. Né? E aí, não, mas vai ficar feio. E aí tem outra questão. Quando eu fiz essa reimplementação do lance de snapshot para fazer a cópia do disco como tem que ser, antes de eu perceber esse outro problema que eu falei agora, eu tinha colocado um aviso se a sua biblioteca do VirtualBuddy não tá num volume APFS. Porque se não tá num volume APFS, quando você faz lá e que ele faz o clone do disco, se o seu disco da máquina virtual tem 128 GB, você vai ocupar 128 GB a mais de espaço em disco. O que muitas vezes não vai nem ter esse espaço lá. Sim. Então eu coloquei um alerta, sua máquina virtual não tá... O que assim, eu acho que ninguém ia ver isso na prática, porque é raro, mas eu fiquei pensando, pode ter gente que armazena em HD externo, e aí o HD externo não é IPFS. Mas aí, quando eu comecei a pensar nas implicações, porque aí o que acontece? Qual é a implicação disso que eu falei? Cada snapshot que você fizer vai ser basicamente uma duplicata inteira da máquina virtual inteira. Não é mais só um snapshotzinho da memória RAM. É uma cópia completa de toda a máquina virtual. Então, se a sua máquina virtual tem um disco de 200 GB, vai potencialmente criar um clone de um disco de 200 GB. O que num volume IPFS não é um problema, porque não vai ocupar 200 GB porque é o mesmo arquivo, é só um clone. Aí, à medida que for modificando, vai ocupando o diff. Então, o APFS faz o diff, né, basicamente. Sim. Então, o que eu decidi, e aí eu vou ver se você concorda. Eu decidi o seguinte: quando você tiver a máquina virtual num disco que não é APFS, não tem recurso de snapshot, ponto. Não é confirma, não é avisa, esse recurso não existe se você não tiver num volume APFS, porque
não adianta, não tem por que existir, porque vai ser inútil, porque, sei lá, só para duplicar o disco vai demorar 1 hora, sei lá, para copiar 200 GB, não dá. Então, esse recurso não existe se você não tiver num volume IPFS. Eu acho que faz bastante sentido isso. Inclusive, tu vê a Apple fazendo isso no próprio Xcode. Já viu como é que é o Xcode no Apple Intel? Tem lá... Não. Sabe quando tu instala, tem aquele modal com... tu quer instalar o macOS SDK, iOS SDK e tal. Uhum. E tem o Apple Predictive Text, sei lá o que, né? Pra tu seleciona e faz download. Se tu abre isso no Mac Intel, a parte do Predictive Text tá grey out. E tá escrito, tu não tem um Mac com Apple Silicon, então perdeu. Sabe? Nem é aquela questão de só não mostra. Ele mostra e fala, não é teu, tu não pode. Compra um Mac novo aí, vacilão. Né? Então, eu acho que faz sentido. Eu tava pensando em algo parecido, eu só não sei exatamente como que eu vou fazer a UI exatamente disso, porque eu não gosto muito de alertas. Uhum. E aí, sei lá, vai ter um botão lá que toda vez que você clicar vai ter um alerta, porém, o grayed out, ele às vezes é confuso, porque o usuário vê que o negócio tá grayed out e não sabe por quê. E nem sempre você tem... Mas no macOS tem o tooltip. E aí, geralmente o que eu faço é isso, eu deixo o grayed out e no tooltip eu coloco uma explicação de por que aquela função não tá disponível. O problema é que nem todo mundo sabe que se você deixar o cursor... Porque eu, particularmente, se eu vejo um botão na tela no Mac que tá grayed out, eu já deixo o cursor... E eu quero saber por quê. Eu deixo o cursor do mouse em cima e espero que vai... Normalmente, né, a convenção é, se tá indisponível, você explica por que tá. Mas eu acho que muito usuário, principalmente quem não é mais das antigas, talvez não saiba disso. Pois é. Eu acho que faz todo sentido ali o que tu fez. Eu acho que... E também depende muito de... o tempo que está disposto a investir no problema, a quantidade de usuários, né? Porque assumindo que isso aqui fosse um problema de uma empresa, né? Que isso aqui está gerando lucro, sei lá o quê. Primeira coisa que ia ser feita, quantos usuários a gente tem que está usando essa feature e não estão usando APFS? Né? Isso para mim seria a informação principal de ter. É um número pequeno, então só tira e deu. Tchau. Um número grande de pessoas. Ok, então como é que a gente vai resolver esse problema para pessoas que estão sem usar IPFS e estão usando o Snapshot? Daí tem todo um outro rumo para ser investido ali em questão de UI, se isso aqui vai demorar, vai precisar de loads e loads, porque tu vai fazer uma cópia aí de, sei lá, 200 GB. E não sei, né? Na minha cabeça, não sei porquê, mas se alguém não está usando IPFS, já dá para assumir que de repente não é nem o SSD, né? Vai que tá com um HD externo mesmo, que é mais lento, que não tá com SSD, então vai precisar de um progress bar ali pro snapshot. Daí tem que ver se esse feature faz sentido para quem não tem, de repente só... Progress bar até tem já, até é bem bonitinho, eu modéstia à parte, eu fiz um esqueminha bonitinho. Sabe aquela animação quando você abre um app clip? Que é tipo, é o nome do app meio vibrant e vai preenchendo. Eu fiz uma coisa bem parecida. Inclusive, a Progress Bar é fake, porque o Virtualization não te dá um progresso. Mas aí eu tirei a média de quanto tempo leva e quase sempre dá certinho, assim. Se a Microsoft consegue fazer a instalação do Windows que vai de 2 horas para 2 minutos para 10 dias no mesmo Progress Bar, acho que tu pode fazer isso. Exatamente. Pois é, e o VirtualBuddy tem a vantagem que ele nem tem para Intel, porque você só consegue virtualizar Linux no Intel, e quando eu criei o VirtualBuddy ele nem tinha suporte a Linux, agora até tem, mas eu não quero suportar Intel, porque pra quê? Se você quer rodar Linux, tem coisa melhor, tipo UTM, coisas assim. Então, não é o foco do app, então ele nem suporta Intel. Então, é mais para quem usa um HD ou SSD externo para armazenar a biblioteca. E aí eu já pensei em fazer algo parecido com o que eu faço no AirBuddy quando você está com o Wi-Fi ou Bluetooth desligado, que o app coloca em alguns pontos estratégicos da UI um headerzinho, assim, na interface, explicando, Bluetooth está desligado, as coisas não vão funcionar enquanto você não ligar o Bluetooth. Né? E aí nos settings do app também, lá na parte de handoff entre um Mac e outro, se o Wi-Fi está desligado, ele bota um bannerzinho, o Wi-Fi está desligado. Então eu tô pensando em fazer uma parada assim, que tipo na tela da library, ali onde tem as máquinas virtuais,
Se a sua biblioteca não tiver num volume IPFS, aparece um bannerzinho explicando, avisando, e aí você dá o dismiss ali, ele nunca mais aparece, mas só pra, tipo, FYI, né? Saiba que isso aqui pode dar problema. Pois é. Não, acho que faz sentido. Daria pra mostrar também, né? Se tá no settings daquela máquina, alguma coisa assim, o bannerzinho. Uhum. Mas é interessante. É engraçado, porque eu uso o VirtualBuddy quase todo dia, mas o jeito que eu faço cópia é na mão mesmo. Eu vou lá no File System e salvo uma outra VBVM, né? Você sabe que você pode clicar com o botão direito e clicar fazer em duplicate. Eu sei. Mas eu acabo fazendo isso porque eu vou salvando em outros lugares. Tipo, isso aqui eu tenho minha library de backups, eu nem quero que apareça ali no VirtualBuddy mesmo, sabe? Esse tipo de coisa. Então eu tenho... tô vendo aqui, ó, eu tenho Vanilla do Big Sur, Vanilla do Sequoia, um monte de... Não, e pior que assim, se eu soubesse desses detalhes quando eu fui fazer a implementação inicialmente, teria sido tão mais fácil a implementação. Sim. Porque o que acontece agora, quando você vai restaurar de um snapshot, é que tem que vir pedaços da máquina virtual de lugares diferentes, sabe? Então a configuração vem do bundle da máquina virtual, o disco vem da máquina virtual, a RAM vem então vem uma coisa de cada lado, sendo que, sendo assim, é só duplicar a máquina inteira e pronto. E aí a única diferença é que essa máquina não aparece ali na sua library principal, o que eu até tô pensando em, de repente, mudar um pouco isso pra, se você quiser, você pode exibir os snapshots ali, ou de repente a máquina aparece como um stackzinho, e aí você abre, tem os tipo aquele, sabe quando tu vai no preview e tu abre e tem aquele show all versions? Tipo um stackzinho ali, faz um negócio desse, tô voltando. Time Machine. Pois é. Então, assim, sabendo agora desse detalhe, fica mais tranquilo e temos que agradecer a Deus pelo IPFS, né? Pois é muito, muito massa o negócio. É algo que, inclusive, eu não sei se eu já comentei isso aqui, mas eu acho que essa transição que a Apple fez era o que? HFS, né? Para HFS+. Isso. Essa transição, eu acho que foi um dos casos, um use case mais bem sucedido dos últimos anos, assim, de massive change num sistema que deu extremamente certo, porque a quantidade de relatos que eu vi de gente reclamando de algum problema, mídia, blogs, Reddit, foi muito baixa. Sabe? Baixa? Pra mim foi 0. Não, então, as que eu vi foi, sei lá, provavelmente maluca que ficava brincando de fazer coisa custom no próprio file system, sei lá o que, e falou, e nem era... foi a transição. Foi algo do tipo, deve ter sido, sabe? Esse foi tipo, em mídia mesmo eu não vi nada. Só nos Reddit da vida aí que eu lembro de ver umas coisinhas, mas sempre tipo, deve ter sido isso. Porque, né, tava na mídia que tava mudando e tal, então era aquela coisa de, pra quem tem martelo tudo é prego. Mas foi fantástico, assim. Na hora que eles falaram que ia mudar o default do sistema pra IPFS, eu pensei, meu Deus do céu, os engenheiros lá estão tudo tremendo na base agora. Porque, né? É literalmente mudando o file system de todo mundo. E deu extremamente certo, assim. Mas teve um negócio que eles fizeram que foi o mais legal de tudo. É que antes de rolar essa transição, teve um update específico do iOS que demorava mais do que o normal, o update. E aí todo mundo ficava se perguntando... por que será que demorou? E aí depois eles contaram que aquele update, na hora de fazer o update, ele convertia o sistema de arquivos para IPFS, checava para ver se estava tudo certinho e desfazia a conversão de volta para HFS Plus e continuava como se nada tivesse acontecido. E daí, se tivesse algum problema, mandava uma telemetria lá de erro para eles corrigirem. Então eles fizeram um dry run, né? Mas assim, foi um dry run bem molhado, né? Porque, sei lá. Literalmente testando em prod, né? Tipo... Não, e é louco, imagina se esse negócio dá problema, sabe? Imagina... Mas eu não lembro, eu acho que era um lance que assim... Claro que mesmo assim poderia dar problema, mas era um lance assim... Se você tivesse espaço suficiente pra fazer uma partição duplicando tudo, saca? Não era, apaga tudo, faz IPFS e apaga de novo. Porque daí se desse problema, não tinha o que fazer. Foi basicamente uma feature que foi testada só na Elite, né?
A galera Exatamente. com um monte de HD no iPhone. Não, é muito louco. Mas daí foi muito massa. E, aliás, isso que eu comentei ali do preview é algo que vale a pena comentar, porque nem todo mundo sabe, mas eu já vi gente, inclusive, né, do meu círculo social, que por causa dessa feature pensou, ok, agora eu vou dar uma atenção para Mac, porque até então Mac não me interessava. Mas se tu for, por exemplo, num preview, tu altera uma imagem, PDF, sei lá o quê, tu pode ir lá em File, onde é que é? Revert to, né, reverter para, não sei como é que tá ali em português, e daí tu consegue ver todas as versões, a própria interface de como o negócio funciona, que tu consegue fazer browse das versões, como que ela era antigamente. Isso aqui já me salvou tantas vezes, só por questão de, sabe, besteirinha de, eu tinha um PDF aqui com tal coisa, eu anotei ele todo, agora tá todo estragado, queria o Vanilla, não sei onde tá o e-mail, sabe, esse tipo de coisa. Inclusive, você pode, digamos que você pegou um arquivo lá, mudou um monte de coisa nele, e aí você lembrou que você queria ter uma cópia Vanilla do arquivo. Uhum. Você pode duplicar o arquivo que você modificou, aí você salva aquele com outro nome, e aí você volta no original e bota revert to e vai lá no last saved, last open ou qualquer outra opção. Cara, isso é maravilhoso. É muito o mais legal é que, assim, antigamente você precisava ter o Time Machine pra isso. Exato. Você tinha que Tanto ter a lá... mesma, né? A UI é o mesmo negócio, só falta o espaço no fundo ali. Exatamente. Você tinha que ter um backup do Time Machine. Hoje em dia, como o APFS já tem isso nativamente, ele faz isso em background e ele vai eliminando, aos poucos ali, as coisas mais antigas pra liberar espaço. Mas, cara, realmente é uma dica muito válida pra quem nunca usou. E o que eu acho mais fantástico disso é que se você cria um document-based app pra macOS, você não precisa fazer nada pra suportar ele já isso. tem isso? Não, você cria lá, e pode ser em SwiftUI mesmo, document window, você cria... automágico, inclusive. Nossa, você não precisa implementar, e isso foi o que me fez eu me apaixonar pelas plataformas da Apple lá em 2007, 2008, 2009, 2010 que eu comecei a fazer umas coisinhas para Mac, o quanto de coisa que você ganha de graça quando você implementa as paradinhas usando as APIs do sistema, porque o NS Document, né, que é a base de Document-Based Apps no macOS, quando você altera alguma coisa no documento, tem um método lá que você chama para avisar, mudou alguma coisa no documento. E aí, com base nisso, o sistema vai fazendo esses snapshots e salvando. Tem um método só que você precisa implementar no NS Document, que é autosaves in place, e você retorna true. É só isso. Nossa. E aí ele funciona. É muito lindo. Que massa. Não, é muito legal mesmo. Porque, né, só lembrando, principalmente época de faculdade, né, quando tem aquele TCC1, TCC2, TCC Final. Tu pensa, eu não vou botar o TCC num Git da vida, porque, né, é só escrito aqui, não precisa, de repente tu vê que tá com 3 versões. Aí não sabe mais qual é qual, então, né, mas ultimamente, pra mim, questão de PDF, quando você tem que assinar coisa pra banco, seja lá o que for, isso acontece um monte, assim, porque até a questão de invoice, quando faz os documentos lá, tipo, tô com isso aqui, tá com a data que eu não queria, mas eu queria o Vanilla, faz o revert, é muito massa. E eu recomendo fortemente dar uma olhadinha, só pra ver como é que funciona, se nunca viu antes. O jeito mais fácil aí de testar, pega qualquer imagenzinha do preview aí, escreve qualquer coisa em cima dela, e daí vai no browser lá pra ver como é que funciona. É bem bacana. Boa. Agora, antes que eu me esqueça, eu mencionei o problema da pessoa dar shutdown na máquina virtual que estava bootada a partir de um snapshot, e aí a memória RAM do snapshot não é mais válida, correto? Você consegue imaginar qual é a solução para isso? Tempo! No pressure. Tá, então, basicamente, se você só fechar a máquina em vez de desligar, tá tudo certo. Se você só fechar a máquina, ele pode salvar por cima daquele snapshot e beleza, né? Que essa era a grande questão, assim, que me deixou pensativo sobre esse recurso, foi justamente todos os pontos de tomada de decisão, e eu queria jogar o mínimo possível dessas tomadas de decisão pro usuário, porque senão fica aquele lance que fica aparecendo alerta chato o tempo todo. Então,
o que eu decidi? E aí essa questão do shutdown é muito simples. Vamos pensar filosoficamente. Um computador... O que acontece com a memória do computador quando você desliga ele com a memória RAM? Apagada, né? Ela é apagada. Exatamente. Isso. Então, se você... Porque tem um callback lá, depois que a máquina virtual foi desligada, o Virtual Buddy fica sabendo, essa máquina foi desligada. Então, no momento que a máquina é desligada, ele deleta a memória RAM daquele snapshot. Pronto. Resolvido. Agora, isso joga uma questão para o usuário que é assim, se você tem um snapshot lá, nossa, esse snapshot aqui é sagrado, não posso afetá-lo de qualquer forma. Aí você duplica o snapshot antes de fuçar e dar shutdown na máquina. Aí uma outra coisa que eu pensei em fazer foi... Quando você inicializa a máquina a partir de um snapshot, é criada uma outra cópia daquele snapshot, sacou? Com um snapshot efêmero. E aí, na hora de você fechar a máquina, você decide se você quer dar um overwrite do snapshot existente ou fazer um commit, basicamente. Dá pra lidar... É um Git para máquinas virtuais. Dá pra lidar basicamente com o conceito de como se fosse um Linux botando no live mode ali, né? Exato. Aquela partição vai ser sempre igual, mas tem umas distros que deixam você escolher um pedaço do HD, tipo, aqui eu quero fazer alteração, daí ele deixa. Mas interessante. E aí, essa questão eu ainda não decidi exatamente como eu vou fazer, se eu vou... colocar uma opção global nos ajustes do Virtual Buddy para, tipo, sempre crie uma cópia do snapshot, ou se vai ser uma parada mais transparente, não decidi ainda. Provavelmente eu vou testar na prática e ver o que é. Mas o legal é que como, né, isso só vai funcionar em APFS, e aí você entende por que eu achei melhor arrancar o negócio de perguntar se você quer fazer fora do APFS, porque... Sim. Olha quanta decisão para daí ficar 50 pop-ups cada uso de snapshot. Então, eu acho legal que justamente por ser IPFS você clicou na máquina, deu play lá para dar o boot no snapshot, em menos de 30 milissegundos tem um clone feito e rodando, porque o APFS é maravilhoso. Então eu vou fazer isso e aí depois eu conto o que aconteceu, se deu certo... Basicamente, eu vou desfazer toda a implementação de Snapshot, que não tem necessidade mais, porque, né, depois que eu descobri esses detalhes, ficou até mais fácil. A parte difícil é a parte de UX mesmo, não é nem essa parte mais das tripas do negócio. Sim. Aliás, eu lembro que uns episódios atrás aqui eu comentei que eu não estava funcionando na época, eu ia testar de novo e tal, a questão de ter uma máquina no Virtual Buddy só pro Banco do Brasil. Agora tô usando, tá bonitinho, tá funcionando. Tô com o spyware do Banco do Brasil instalado só na máquina virtual ali. Somos dois, só que o meu é do Itaú. No Banco do Brasil ele fica, pra tu acessar tem que instalar esse trojan aqui. Tá bom, deixa eu botar aqui a máquina virtual. E agora tá lá, bonitinha, né, com o sharing de folders para mandar os invoices e coisa lá e tal. Então tá bacana. Maravilha. O Mac tá livre de spyware do Banco do Brasil e tem a máquina virtual lá para sofrer sozinho. Fica a dica, inclusive, para quem tá ouvindo aí, tem que usar app de banco, que quer instalar 1 milhão de coisas. Vale a pena você ter uma maquininha virtual ali, porque... É tão lightweight, é muito rápido, né? Tipo, é muito rápido. Roda tão de boa e não... Parece que não faz nem cosquinha no processador. Inclusive, isso é uma coisa que, né, eu comentei até aqui no Pato, a gente estava conversando sobre umas maneiras de testar macOS em versões antigas do Mac e tal. E teve umas pessoas que ficaram meio assim quando falou de VM, porque a experiência dessa galera era com VirtualBox e coisa assim, que tipo... Funciona, eu já usei VirtualBox por anos e é bom, só que é lento, né? Ele é um sistema meio, né? Não é muito bem feito ali, a questão da UI, ele é meio dificilzinho de mexer nas feinho, coisas. E se tu quer instalar um sistema macOS no VirtualBox, separa aí meio dia, né? Pra fazer o negócio funcionar, porque hoje em dia eu não sei como é que tá, né? Mas uns anos atrás era bem chatinho, porque a ideia do VirtualBox era, sei lá, Linux, Windows e tal. Então, ainda tem um pouco esse estigma de, virtualizar macOS no macOS é difícil. E se você, né, tem qualquer necessidade de virtualizar um sistema macOS,
dá uma brincadinha ali no Virtual Buddy, né? Não é patrocinado, não tem nem código meu ali, tem nada. Temos que mudar isso aí, ó. Pois na é, hora. então. Mas é um aplicativo muito massa, bem feito, rápido, e tu consegue instalar uma coisa que eu acho muito boa, que até para você conseguir baixar a imagem do sistema, que às vezes é chatinho, né? Tem que buscar onde é que vai e tal. Tu tem literalmente um drop-down ali, que lista tudo que tu precisa. Então, dá uma conferida lá. Isso aí, inclusive, vai ficar muito melhor na V2. Eu tô com um pull request em andamento para isso. Porque eu dei um revamp nessa parte de catálogo de sistemas, e aí vai ter uma interface bem mais bonitinha, com busca, porque o drop-down tá meio gigante agora, que tem muita versão. Claro que 99,9% só pega a versão mais recente ou o beta mais recente e pronto, né? Mas aí eu tenho um sisteminha de catálogo novo que verifica se aquela versão ainda é assinada para máquina virtual, porque às vezes a Apple para de assinar algumas versões. Verifica se o seu Mac tem lá como é que é? Support. A Apple chama... É o framework Mobile Device, que atualiza separado, que às vezes, se você vai instalar uma versão mais recente num host mais antigo, tem um mismatch de sistema ali, que aí você tem que baixar um pacotinho da Apple lá, então ele já vai lidar com isso para você. Vai ser maneiro. Vai ter separação entre... o que é release, o que é beta, versões major, então você vai poder pegar só, quero do macOS 15, 14, 13, então vai ficar bem legal. Já fica a propaganda aqui, mas isso vai lançar, tá? Não é que nem a carangueja lá da Apple que foi adiada. Tem que tirar os anúncios do ar daqui a pouco. Tiraram? Sim. Treta. Muito bem, com essa nota feliz, podemos terminar esse episódio. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o Celso pelo feedback, que foi bem bacana. Quero agradecer todos que estão ouvindo e pedir também que mandem seus feedbacks lá em gigahertz.fm/feedback. Lá você pode mandar as suas perguntas, suas sugestões de pauta aqui pro Alamundo. E para falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside, e a gente volta em breve. Valeu. Abraço.